O tema da mensagem de hoje é recupere o que perdeu. Mas é um tema muito diferente do que você imagina que vai ouvir. Eu quero começar a ler um trecho de um livro do Tim Keller, que chama Falsos Deuses, Counterfeit Gods. E eu traduzi um texto aqui que acabou sendo o instrumento da proposição que eu quero fazer para vocês, para que a gente reflita nesta noite. O título desse pedaço do livro diz assim: Como fazer um Deus? Como fazer um Deus? E eu vou traduzir o trecho que vou ler agora. O que é um ídolo? Um ídolo é tudo que é mais importante para você do que Deus. Tudo que absorve o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Tudo que você busque pensando que pode lhe dar o que somente Deus pode. Um falso Deus é tudo que seja central e essencial em sua vida. Algo que, se você perdesse, sua vida perderia o sentido de viver. Um ídolo tem uma posição tão controladora no seu coração que você pode gastar toda a sua energia, sua paixão, seus recursos financeiros e emocionais sem pestanejar um segundo. Ele pode ser sua família, seus filhos, sua carreira, seu dinheiro, suas realizações e até a sua posição social. Pode ser um relacionamento romântico, uma competência ou habilidade, conforto, uma causa política ou social. Pode ser uma moralidade, a virtude, suas convicções religiosas e até mesmo o sucesso no ministério cristão. Um ídolo é qualquer coisa para a qual você olhe e diga: se eu tiver isso, minha vida vai ter significado e segurança. Há várias maneiras de se descrever esse tipo de relacionamento, mas a melhor delas é a adoração. E quando eu li esse trecho do livro, eu fiquei pensando como a Bíblia fala da importância da gente guardar o coração para que não haja ídolos na nossa vida. E Jesus, ele deixa muito claro que se você não pode ter as duas coisas. Você não pode ter a Deus e aos ídolos. Ele diz claramente: ninguém pode servir a dois senhores. Ou adorará um e aborrecerá o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Portanto, tem muita gente vivendo dentro da igreja e tendo perdas importantíssimas, porque elegeu para si ídolos. Ídolos que vocês não percebem, mas são elementos, sonhos, expectativas que vocês criaram como condições para que você seja pleno, seja feliz. E somente Deus pode trazer felicidade para você. Não é o seu dinheiro, não é a sua família, não é a sua carreira, não é o seu negócio, não é nada ou ninguém a não ser Deus. Somente Ele pode tornar o teu coração pleno. E a partir de então eu pensei, outro dia eu estava aqui numa reunião de oração com os discípulos, e Deus me deu essa palavra enquanto nós orávamos. Eu até falei: Deus me deu uma palavra aqui enquanto a gente está orando. Foi soprado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero conversar com vocês. Eu quero falar de 3 importantes perdas que nós encontramos nos nossos dias e que precisam ser recuperadas para que Deus seja glorificado. Então eu vou falar de 3 textos diferentes e vamos refletir a respeito disso. Primeiro está lá em 2 Reis, capítulo 22. Vou ler os versos 1 e 2, depois 8 a 10. E o texto diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gédida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda.
Os versos 8 a 10 continuam dizendo: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Primeiro aspecto que eu quero refletir, eu quero que vocês pensem comigo. Diga assim: podemos perder a palavra de Deus dentro do templo. Josias assumiu o trono de Judá aos 8 anos de idade. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto diante de Deus. E ele foi crescendo e buscando mais a Deus. Aos 14 anos ele começa uma reforma no templo, não só de perfumarias, não só para tornar o templo mais bonito, mas uma reforma efetiva, espiritual, porque ele começa a derrubar os ídolos que estavam dentro do templo. Mas aos 18 anos do seu reinado, ou seja, ele tinha 26 anos de idade, o sumo sacerdote está mexendo nas diversas prateleiras do templo e ele acha a Torá, ele acha a lei. E ele fala: poxa, que livro é esse? Era a lei. E aí ele dá para Safã, o escrivão, e diz: vai e conta para o rei que a lei foi achada. E quando Safã vai e conta para o rei, ele fala: está aqui um livro que foi achado. Queridos, a palavra de Deus havia se perdido dentro do templo. Por quê? Não se sabe quantos anos ela já não era mais lida. A palavra de Deus foi substituída por rituais, por roupas, por cerimonialismos. E ela se tornou perdida no lugar menos provável de se perder, que é dentro do templo. E o mais incrível é que eles não sentiram falta dela. E além de não sentir falta da palavra, quando ela foi achada, o sumo sacerdote reconheceu, mas o escrivão não reconheceu. E quando ele foi falar para o rei, ele falou: está aqui, encontramos um livro. E Deus falou comigo: nós vivemos num tempo em que a palavra também tem se perdido no meio da igreja. E o que é mais grave é que as pessoas não se dão conta disso, não sentem falta dela. Por quê? Como a palavra de Deus pode ser perdida dentro da igreja? Quando ela deixa de ser valorizada como palavra de Deus. Se você é daquele tipo de crente que entra aqui e fica selecionando qual parte da Bíblia você vai seguir e qual parte da Bíblia você não concorda, eu quero te dizer que ou você entende que esta é a palavra de Deus, ou ela não vai poder ser vida e poder na tua história. Amém, irmãos? Se você não entender que a palavra de Deus é lei, é decreto, é vida, é a mesma palavra que criou os céus e a terra, o universo, é a palavra que nós lemos, e quando alguém já não mais a valoriza, no seu coração ela se perde, e ela deixa de se tornar a palavra de Deus, para ser mais um livro de sabedoria humana. A palavra de Deus não tem sido valorizada nas famílias. Os pais não ensinam a palavra para os filhos, os pais não vivem a palavra para que os seus filhos também vivam. E hoje, cada vez mais, as igrejas estão cheias de filosofia, de experiências, entre aspas, e vazias da palavra de Deus. Podemos perder a palavra de Deus dentro do templo. Há muita gente aqui sentada nesse púlpito, não no púlpito, nesta plateia, que lida com a palavra assim,
isto eu concordo, isto eu não concordo. Não é bem assim, era para aquele tempo. Isso vem revestido de argumentações, teólogos, questionando a palavra de Deus, questionando as palavras de Jesus. Hoje em dia tem pessoas que dizem que Jesus não volta mais, porque ele já veio. Ora, se Jesus disse que ele ia voltar, então ele vai voltar. Outras pessoas não acreditam no inferno. Ora, se Jesus falou que o inferno existe, então ele existe. Mas as pessoas então submetem a palavra a um crivo de um raciocínio humano parcial, de quem não enxerga toda a verdade, e elas escolhem a parte que lhes convém. É por isso que a igreja de hoje é fraca. Ela não impacta a sociedade, porque não tem impactado a vida das pessoas. Quando você ouve a palavra de Deus, meu querido, estremeça, porque é a palavra do Criador. Quando você ouve a palavra de Deus, se aproprie, porque ela tem poder de vida e de morte. E nós daremos conta a Deus de tudo que cremos, ou falamos, ou fazemos, por conta daquilo que ouvimos da sua palavra. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Alguns valorizam mais a intelectualidade, a inteligência, e hoje nós vemos igrejas arrebatando multidões com discursos vazios. Essa semana eu vi um vídeo de um pastor, não vou dizer o nome porque não vem ao caso, fazendo movimentações e manipulação de massa, e as pessoas gritando como se fosse num frenesi. E em seguida do vídeo, no mesmo vídeo, tinha um homem fazendo coaching, e ele estava usando a mesma técnica, ou seja, o pastor estava usando a técnica do coaching para manipular as massas, e as pessoas num frenesi doido, gritando e pulando e fazendo e acontecendo, e o homem pregando lá não pregava a palavra, mas ele era um animador de auditório. As pessoas não precisam de coaching, as pessoas precisam é de Jesus. As pessoas precisam ser transformadas pela palavra de Deus. Então, quando as pessoas não têm mais a palavra e têm que substituir a palavra por instrumentos para deixar a turba feliz, motivada, é porque a palavra se perdeu. O segundo texto que eu quero ler com vocês está em Lucas capítulo 2, versos 41 a 51, que diz o seguinte: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabiam que me cumpri estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Diga assim: podemos perder a Cristo no cerimonialismo. Você sabe que o povo de Israel tinha 3 festas que eles tinham por obrigação subir a Jerusalém para celebrar. São chamadas festas de peregrinação: Páscoa,
Pentecostes e tabernáculos. Todos os anos, não importava onde eles morassem, na terra de Israel, eles tinham que subir a Jerusalém para adorar ao Senhor nestas festas. E o texto nos diz que era Páscoa. E Jesus, com sua mãe Maria e seu pai José, saíram de Nazaré na Galileia e foram para Jerusalém. E o interessante é que a Bíblia relata que ele tinha 12 anos de idade. E alguns dos comentaristas dizem que o Bar Mitzvah, que hoje é feito e celebrado aos 13 anos, naquela época era aos 12. E a gente sabe que é um Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa o filho do mandamento. Mitzvah é mandamento. E na tradição de Israel, a partir do momento que o menino lê a Torá e explica a Torá perante a sua família de pessoas, ele é responsável pelos seus atos. Então, certamente, além da Páscoa, José e Maria decidiram fazer o Bar Mitzvah de Jesus naquela festa. E na hora de voltar, um ficou achando que Jesus estava com o outro, e o outro achou que Jesus estava com o primeiro. Um dia depois, eles já estavam caminhando de volta para lá, se encontraram provavelmente no momento em torno da fogueira, no frio. José viu Maria, Maria viu José. Onde está Jesus? Maria deve ter dito: eu imaginei que ele estava com você, porque as crianças andavam com as mulheres, mas agora ele já tinha feito um bar mitzvah. Eu imaginei que ele estava com você. Aí José: não, eu imaginei que ele estava com você, ele fez o bar mitzvah, mas ele é muito pequeno, ele devia estar com você. E nessa história eles perceberam que eles perderam Jesus e tiveram que voltar para buscá-lo. E quando lá chegam, encontram Jesus ainda no seu debate da Bíblia, da Torá, junto com os doutores. E as pessoas estavam maravilhadas, porque ele não só tinha conhecimentos que eles nunca tinham imaginado, como tinha perguntas extraordinárias. E naquele momento, Maria e José agem como pais, chamam a atenção de Jesus como se ele fosse uma pessoa qualquer. Eles sabiam que ele era diferente. Afinal de contas, quando José achou que Maria o havia traído, o anjo disse: não se separe da sua esposa, porque o que é nascido dela foi gerado pelo Altíssimo, e ele salvará o mundo dos seus pecados. Por isso o seu nome será Yeshua. Diga Yeshua. Sabe o que significa Yeshua? Salvação de Yahvé. Então ela sabia com quem ela estava lidando. E no entanto, eles perderam Jesus no meio da festa cerimonial. Agora, o que é mais interessante nesse texto é que eles foram para Jerusalém para celebrar o quê? A Páscoa. E qual é a figura central da Páscoa? É o Cordeiro. Como você pode celebrar a Páscoa e perder o Cordeiro? Como isso é possível? Como você pode ir celebrar a Páscoa e a Páscoa está dentro da tua casa e você não perceber que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, queridos, eu quero dizer que nós muitas vezes somos assim. Por quê? Porque a gente também esquece muitas vezes, ou começa a se perder da presença de Jesus por causa das nossas presunções. Maria achava que ele estava com José, José achava que ele estava com Maria. E tem tanta gente presumindo coisas a respeito de Cristo, que acaba perdendo Cristo no meio da religiosidade. Eu fiquei pensando quando eu li esse texto, e eu tenho falado muito com Deus: Senhor, nunca permita que eu não chore mais ao ouvir a Tua palavra, que eu não tenha vontade de me prostrar quando eu ouço um cântico de adoração. Nunca permita, Senhor, que eu me esqueça de onde eu vim e para onde eu vou.
que eu nunca me esqueça que o centro da minha vida é a cruz, é Jesus. E eu quero dizer para você, querido, se você é uma pessoa que se tornou religiosa e que entra muitas vezes na igreja e fica criticando A ou B ou C ou D, eu quero te dizer que você perdeu a presença de Jesus, porque todo aquele que sente a presença dele se prostra, se sente pecador, mas se sente amado e perdoado por ele. Amém, igreja? Então, de nada adianta os grandes ajuntamentos se a presença de Jesus não se fizer clara na nossa vida. Nós podemos perder a Cristo dentro da religiosidade. Eu fico às vezes vendo os debates teológicos nas redes sociais e pessoas discutindo coisas que nem têm ideia do que falam. Tem hoje gente que é mais calvinista do que crente, acredita mais no Calvino do que na Bíblia, ou mais no Armínio do que na Bíblia. Eu quero dizer para você, se você não é capaz de defender a tua convicção, não diga que você é A ou B, porque se nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a regra de fé e prática da nossa história, então se hoje eu prego uma coisa e amanhã a palavra de Deus me mostra que eu estava errado, eu não tenho nenhum problema em dizer, eu crio assim, mas não creio mais, porque a palavra de Deus seja verdade e a minha palavra mentira. Amém, queridos? A igreja corre o risco de perder a presença de Deus quando as pessoas vêm por outros motivos. Maria e José foram celebrar a Páscoa quando a Páscoa estava dentro da casa dela todos os dias. Ela estava tão preocupada com as pessoas que se esqueceu do Cordeiro. Se você vier aqui por causa de fulano, de Beltrano, por causa de um pastor que prega, tem gente que entra aqui, se não for eu pregando, levanta e vai embora. Querido, você está aqui pelo motivo errado. Eu sou ser humano, não importa quem suba aqui, a glória é de Deus. A cruz é o centro dessa igreja, não é a pessoa. Nós somos passageiros, nós vamos passar, daqui a pouco virá outro me substituir, mas Jesus é o mesmo. Ele é o motivo maior, Ele é o centro da nossa vida. Existem pessoas que perdem a presença de Cristo por causa da habitualidade. Difícil para Maria e José olhar para aquele menininho que começou a crescer, que aprendeu a falar, que ela teve que ensinar a falar, que ela teve que ensinar a andar, que ela teve que ensinar as coisas da palavra de Deus, e olhar para ele e saber que apesar dele ter sido diminuído, ele era o próprio Criador. Difícil, né? Ela agiu como mãe, chamando a atenção de Deus. Mas quantos de nós às vezes chamamos a atenção de Deus como se Ele tivesse errado e nós estivéssemos certos? Quantos de nós? Eu quero te dizer uma coisa, a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é se habituar com a presença de Deus. Você se lembra de quando você era novo convertido? Que qualquer pregação que você ouvia, você ficava maravilhado? Você se lembra que qualquer cântico que você cantava, você tinha vontade de chorar? Você se lembra que você falava, Deus, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para o céu? Você se lembra disso? Isso é o estado que Deus espera que você tenha. Jesus, quando fala à igreja de Éfeso, Ele diz, olha, vocês são ótimos em tudo, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês já não têm o mesmo amor. Aquele amor de paixão eu não vejo mais no coração de vocês. Muitas vezes o nosso coração fica árido, fica seco. Quando eu me sinto assim, eu dobro o meu joelho e eu brigo com Deus. Eu falo, Deus, por que eu não estou sentindo aquela coisa que eu sentia? E geralmente Ele me mostra que isso aconteceu porque eu me voltei
virei as costas para ele, e nunca o contrário. Se você veio aqui hoje adorar a Deus, adore como se fosse a última noite da tua vida. Vai cantar um cântico que fala da glória de Deus. Cante com toda a alma, com toda a força, com todo o teu entendimento. Porque no fundo o que Deus espera de nós é que nós o adoremos. E a adoração é o nível mais alto, é a hipérbole, é o máximo do elogio e do amor. Você ama tanto que você adora, você gosta tanto que você adora, você fica enternecido com aquela presença, e Deus está aqui, e nós estamos diante do Rei da Glória. Então, igreja, não vamos perder o Cristo no meio das nossas religiosidades. Amém. Nós perdemos muitas vezes a presença por causa do cerimonialismo. Celebravam a Páscoa e perderam o Cordeiro. Aproveitaram o ajuntamento das pessoas e perderam o motivo do ajuntamento. Você veio aqui hoje, não foi para receber uma bênção, você veio aqui para encontrar o Senhor. E Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém? Se você estiver buscando o Senhor de todo o coração, você já o encontrou. Ele já tocou no seu coração. Ele já mostrou para você uma área que você tem que abandonar, um pecado que você tem que deixar, algo que Ele espera de você. Porque todo aquele que encontra Jesus é transformado por Ele imediatamente. E Ele está aqui hoje para mudar a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Como é que a gente pode recobrar o que perdemos? Diga assim: a partir de hoje eu quero ler a tua palavra com reverência, sabendo que não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. Amar a palavra, estudar a palavra, ler a palavra, pregar a palavra. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Como recuperar isso? Dar valor à palavra. Estude a palavra. Às vezes eu recebo pessoas na internet que falam: pastor, já ouvi todas as suas mensagens postadas 2 a 3 vezes. E eu fico pensando: que fome é essa pela palavra? Se você perdeu a palavra de Deus na tua vida, hoje Deus está te dizendo: encontre a palavra. E quando encontrá-la, reconheça como a palavra de Deus, porque ela é poderosa, tem poder de vida e de morte para mudar a sua história. Como recuperar a presença de Jesus? Arrependimento. Está vivendo em pecado? Querido, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Se você está vivendo um pecado escondido, abandone o seu pecado, confesse o seu pecado, converta o seu coração, e Deus, que é gracioso e misericordioso, vai aceitar o teu pedido de perdão, e a comunhão que estava quebrada vai ser restaurada. Amém? Até o terceiro texto que eu quero ler para vocês está em Lucas capítulo 15, versos 1 a 7. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe nos seus ombros,
cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os fariseus estavam sempre julgando os outros, colocando-se a si mesmos num patamar mais alto de santidade. Eles são pecadores, nós somos santos. E eles criticaram Jesus porque estava recebendo os pecadores. Quando fala dos publicanos, fala de um povo que não tinha religiosidade, de um povo que cometia todo tipo de pecados. E eles começaram a julgar a Jesus. E Jesus então lhes responde: olha, nós estamos falando de uma cultura agrícola. A agropecuária era a atividade deles. Então ele falou: olha, se você tem 100 ovelhas e perde uma, você não deixa as 99 e vai buscar a que perdeu. Eu também. Só que as minhas ovelhas não são gado. As minhas ovelhas são pessoas que foram criadas para a minha glória. E eu estou aqui por causa delas. E muitas vezes eu tenho que deixar os santos para buscar os pecadores. É muito comum também no meio da igreja pessoas esconderem os seus motivos e usarem desse tipo de argumentos de santarrões. Eu quero que você olhe bem para a pessoa do teu lado aí, olhe para ela. Tem gente que não gosta que eu faço, mas aqui é muito importante. Olhe para essa pessoa do teu lado. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela é pecadora. Não tem ninguém aqui, viu? Não tem ninguém que vai entrar no céu por causa das suas obras. Você sabia disso? Põe a mão no seu peito e diga assim: eu não vou entrar no céu por causa das minhas obras. Diga: eu vou entrar no céu por causa do amor de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro. Amém. Então, quando você começa a olhar para o outro e achar que o outro não é digno, e você começa a achar que o outro vai para o inferno e que você vai para o céu porque você é melhor que ele, alguma coisa muito ruim aconteceu. Você perdeu o entendimento de quem você é. Nós somos pecadores, salvos pela graça, pelo poder da cruz, pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. E ponto final. Deus não te chamou para julgar ninguém. Deus te chamou para amar os perdidos. Amém, igreja? Então nós podemos perder a ovelha no meio do rebanho. Por quê? Porque nos esquecemos que também fomos salvos e perdoados. Porque olhamos para as pessoas não como pessoas com as suas realidades, com as suas misérias, com as suas tentações, com as suas lutas. E no alto da nossa santidade, entre aspas, ficamos julgando os outros. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Uma igreja que esquece para que Jesus veio, ela perde as ovelhas no meio do rebanho. Perde por quê? Eu me lembro que quando eu estava começando a igreja, veio um casal de uma igreja batista muito conhecida, não é a de Perdizes, que é a nossa igreja mãe, e eu liguei para o pastor, porque aprendi sobre ética na escola. Eu liguei: pastor, eu queria lhe dizer que o fulano e o Beltrano, era um casal, eles estão vindo na minha igreja, eu queria lhe comunicar, tá com algum problema, o que eu faço? Ele falou: irmão, não se preocupe não, eles saíram daqui, mas a minha igreja tem mais de 1000 membros. Eu me lembro que eu fiquei tão horrorizado, eu falei: Deus do céu, esse indivíduo está preocupado com números. Uma igreja não pode perder a consciência que isso aqui
sem vocês é nada. A igreja só existe por causa das ovelhas. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você é muito importante para Deus. Então, se você faz parte desse corpo, não pense que a responsabilidade de pastorear as ovelhas é só dos pastores que estão aqui. Esta é uma igreja em células. Por quê? Porque aqui todo mundo tem o direito de ser conhecido pelo nome. Todo mundo tem o direito de ter alguém com quem compartilhar as suas lutas, as suas necessidades. E isso só acontece dentro de um círculo menor, como uma célula, amém, igreja? Então, quando nós falamos de células, nós não queremos impor um peso para vocês. Nós queremos trazer para vocês o privilégio de sermos chamados para representarmos o pastor dos pastores, que se importa com as vidas, com as ovelhas. Quantos pais perdem os filhos porque não olham para eles como ovelhas de Jesus, porque não pregam a palavra para eles, porque não vivem a palavra. Hoje Deus quer que você recupere o que você perdeu. Diga assim: eu quero recuperar a palavra de Deus na minha vida. E se você por alguma razão tem desobedecido abertamente a palavra, se arrependa hoje e diga para o Senhor: Deus, nem tudo que está escrito eu estou conseguindo cumprir, mas eu estou errado e o Senhor está certo. E eu quero cumprir a tua palavra. Me ajuda na minha pequena fé. Amém. Se você está vindo aqui e não está sentindo a presença de Jesus, se não tem alegria, se está cheio de amargura, se está cheio de ressentimento, se está cheio de criticismo no teu coração, hoje é o dia de você se arrepender e dizer: Senhor, eu não quero ficar vendo o pecado do outro, eu não quero ficar julgando o outro, eu quero sentir a tua presença. Porque, querido, quem está na presença de Jesus fica embasbacado. Quem sente a presença de Jesus é transformado por esta presença. Não é o pregador que está falando, não é o coral que está cantando, é você que faz a diferença. Porque muita gente pode estar aqui ouvindo a mesma palavra e recebendo de uma forma completamente diferente. Deus quer que você recupere a palavra, a presença e a visão do pastor das ovelhas. Amém? Glória a Deus, queridos. Como fazer isso? Arrependimento. Peça perdão para Deus. Você está vivendo uma vida miserável na presença de Deus? Dobre o seu joelho antes de você dormir. Fale com o Senhor. Diga: Senhor, eu quero sentir de novo as mesmas coisas que eu sentia quando eu me converti. E você vai ver que tudo que está ao seu redor vai ser transformado, porque o filtro que você vai ter não é mais da crítica, não é do pessimismo, não é da incredulidade, não é da revolta, mas é: o meu Deus me ama. Eu queria que você olhasse para a pessoa do teu lado e dissesse para ela: olha, você é uma ovelhinha muito querida. Amém? E eu espero de todo o coração que essa igreja seja uma igreja que jamais perca a palavra ou a glória, a presença de Deus, e sobretudo jamais perca o entendimento de que todos nós somos ovelhas do pastor dos pastores, somos dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Levante a mão para os céus. Diga: Senhor Deus, perdoa-me, Pai, quando meu coração está amargo, quando eu fico cético, quando eu olho para o meu irmão com um coração crítico. Dá-me um coração quebrantado, Senhor. Que a minha vida seja um instrumento de adoração. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero confiar na tua palavra. Perdoa-me, Senhor, mas obrigado, porque o Senhor nunca desistiu de mim.
E eu quero que você saiba que a igreja só é operante quando ela entende que é uma família. Pode ser que você tenha alguém aqui de quem você não goste, mas a gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas a gente pode amar. A gente gosta de pessoas que fazem bem para nós, mas a gente pode amar até o inimigo. E nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Porque se Ele fosse procurar aqueles de quem Ele gostasse, não estaria ninguém aqui. Então, Pai, aqui está a Tua igreja. E a minha oração que é Tua graça, que o Teu amor de Pai paterno e as Tuas consolações sejam com todo o Teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Semana de bênção para você, querido. Vá com Deus.